Bom dia, irmãos, graça e paz. Prazer em estar com os irmãos mais neste domingo. Nossa nova unidade, unidade 3. Ser igreja com fé e sabedoria. Bom, irmãos, como os irmãos sabem, por causa da pandemia, nós 3 professores que são da escola dominical, pelo menos o Carlos Alberto e o Garbato me avisaram que deixariam para mim esses módulos aqui. E depois, quando voltasse ao normal, nós voltaríamos com as aulas normais. Certo? Então, eu estou iniciando o que seria do seu Garbato, é o nosso querido professor seu Garbato. E a lição é a lição 14, uma igreja cheia do Espírito Santo. Os nossos textos básicos são em João 14, de 16 a 27 e Atos 1, 8. Vamos então fazer a nossa oração, pedir a Deus que nos abençoe a todos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia nas nossas vidas, Pai. Graças damos, Senhor, por todas as bênçãos que nos tem ofertado. Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa as nossas famílias, abençoa todos os membros da igreja, Senhor, da tua igreja em toda a terra. Pai, coloca um pouco da tua centelha de amor no coração de todos os seres humanos, Pai, para que possa coibir tanta maldade, tanta coisa ruim, Senhor, que o ser humano faz contra ele mesmo. Senhor Deus, pedimos a tua iluminação, a tua graça, nesta lição de hoje, Pai, que é uma lição muito importante, talvez até mais do que as outras lições, porque fala do Espírito Santo sobre todos nós, sobre a tua igreja. Pedimos, Senhor, iluminação, compreensão, abertura de mente e coração, Senhor, para que o melhor seja feito, que a tua palavra seja boa e maravilhosa e perfeita. É o que te pedimos em nome de teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Então, irmãos, vamos pegar as referências bíblicas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Em Atos 1, 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E agora a primeira referência em João 16, 14, 16, 27. Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tendo-vos dito estas coisas, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, muito importante. Jesus morreu, ressuscitou, ficou um tempo entre os discípulos, ensinando, foi levado aos céus e prometeu um Consolador. A nossa revista, ela começa assim: a Igreja do Senhor Jesus, mesmo diante dos maiores desafios, tem sobre si o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador, o Espírito da verdade,
e o doador do poder para a realização da missão. Reconhecê-lo é a grande chave para entender o êxito da igreja primitiva apresentada no livro de Atos dos Apóstolos. Aquela era uma igreja viva, porque possuía a presença do Espírito Santo. E a nossa revista tem também um questionamento. É possível perceber a presença da ação do Espírito na igreja de hoje? De quais formas? Será que a igreja de hoje, ela possui o Espírito Santo? O que é esse Espírito Santo? O que é esta santificação da igreja? O que é capacitar a igreja? Jesus, ele está com o povo do caminho. Quem é o caminho? Vocês se lembram na história que Jesus era perseguido. E também, depois que ele foi embora, que ele morreu, que ele foi crucificado, houve uma grande perseguição àqueles que o seguiam. Muitos dispersaram, mas aqueles que continuaram, que disseram que Jesus tinha ressuscitado e, segundo a ideia da época, seria fake news, né? Que eles teriam roubado o corpo de Jesus e depois dito que Jesus teria ressuscitado, que foi isso que o Caifás e o pessoal da sinagoga e os grandes do Sinédrio estavam proclamando, que seria fake news, que Jesus teria ressuscitado. Eles se autodenominaram o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles eram perseguidos como aqueles do Nazareno. Então os judeus os chamavam de os nazarenos, porque eles seguiam Jesus de Nazaré, e eles se autodenominavam o caminho. Era uma espécie de um codinome, um código, que eles se conheciam como os do caminho. E quando Jesus aparece para eles, e depois vai embora, é assunto aos céus, ele promete o Paráclito. Paráclito em grego significa o Consolador. Aquele que iria dar todo o conhecimento, nos amparar. E de acordo com o que aparece aqui em Atos, eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Olha que coisa maravilhosa. Como a Bíblia, já me falaram que a Bíblia é um espelho, o Novo Testamento é um espelho do Velho Testamento, do Antigo Testamento. O que é um espelho? O espelho é uma imagem invertida. O que acontece? O que é a festa de Pentecostes? Eu fiz uma pesquisa, aqui a nossa revista fala, festa de Pentecostes, tal, 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 mas o que exatamente foi o Pentecostes? A gente vai lá no Antigo Testamento e vê que antigamente o nome de Pentecostes, o primeiro nome, era a festa da colheita. Vamos ver aqui o que eu achei, que nós achamos aqui numa enciclopédia bíblica, chamada de Pentecostes, pois caía no 50º dia depois da colheita de cevada, durante a celebração da Páscoa. Os judeus comemoram o recebimento das leis no Sinai. Então, justamente no dia do recebimento das leis. Ora, vejam, vamos fazer um paralelo. Moisés traz a tábua das leis, que traz as ordens, as funções, que vai regulamentar, que vai gerir uma sociedade, um povo escolhido. E Jesus manda para nós o Consolador, que vai gerir, que vai regulamentar, que vai capacitar e purificar e santificar a sua igreja. Olha que coisa fantástica. Nada da Bíblia é por acaso. E aí vem gente falar, mas mexeram, fizeram... Gente, como é que dá para você, em épocas diferentes, tem quase 1000 anos entre uma coisa e outra. 1000 não, aí no caso seriam uns 2000, desde a saída do povo do Egito, uns 2000, comparado em termos bíblicos. Como é que o Lucas, que era um judeu grego, ia ter a noção de colocar isso, de ajustar as datas? Gente, é uma coisa fantástica. Exatamente no dia de Pentecostes. E nós somos testemunhas. Eles eram chamados de testemunhas de Cristo. Testemunha. O que é
testemunha. Testemunha em grego vem do verbo martírio. Então, martíria é o substantivo. O que é? De acordo com a nossa revista, a missão da testemunha era alguém convocado para relatar o que viu em relação ao que está sendo julgado. Mas eu dei uma procuradinha no léxico do grego e o significado é bem mais profundo do que esse. O que nós vamos ter aqui? O verbo martírio, é dar informações sobre alguém ou um acontecimento a respeito do qual o falante tem o conhecimento direto. Ou seja, eu vi, eu senti, eu estava presente. Então, eu sou testemunha. Eu vi. Então, ser testemunha é dar um depoimento direto daquilo que você realmente viu. Que você viu, sentiu. Então, era uma coisa muito, muito fidedigna. Era uma coisa muito, muito correta. Porque você confia na pessoa que está falando. Eu vi. Por isso que Lucas, ele coloca logo no comecinho do seu livro de Lucas, fala: ah, meu amigo Teófilo, essas coisas que eu vi, que eu fui testemunhar, e que muitas destas testemunhas, que eu fui conversar com testemunhas, que muitos estão vivos e viram estas coisas. Isto era uma coisa muito correta. Para nós, a questão de martírio, a gente lembra de sofrimento. A gente lembra de morte. Porque os cristãos, eles testemunhavam ao máximo de Jesus. Por isso que a gente tem que se perguntar, quando alguém fala: ah, mas a Bíblia não é bem isso. Ah, mas, gente, quem iria morrer, dar o testemunho da própria vida, se uma coisa fosse mentira? Todos aqueles que estavam com Jesus morreram de forma terrível, com exceção de João, que João, ele morreu também em Pátimos, afastado de todo mundo, no degredo, como poderíamos dizer. Mas todos foram testemunhas até as últimas consequências. Então, para nós, a palavra martírio significa testemunhar até as últimas, significa tormento. Todos aqueles que Nero pegou, todos os cristãos que foram jogados na arena, eles testemunharam, eles foram mártires, porque testemunharam com a vida a palavra de Cristo. Todos eles eram do caminho, estavam testemunhando a palavra do Senhor, as últimas consequências, ou seja, testemunharam com a própria vida. Então, para nós o martírio é testemunhar com a própria vida, ou seja, testemunhar com dor, com sofrimento. Vocês vejam como as palavras mudam com o passar do tempo, elas passam a ter outros significados. Então, as testemunhas eram os mártires. Então, quando nós falamos, os mártires da igreja, aqueles que morreram dando testemunho de Cristo com a própria vida. E vamos lá. Com a formação da igreja, depois da experiência do Pentecostes, que o Espírito Santo vem e desce sobre todos. Mais uma vez, vamos voltar ao espelho. Nós temos no Velho Testamento, quando o Espírito de Deus desce e cria todas aquelas línguas diferentes para que as nações fiquem desunidas, porque eles queriam ser mais do que Deus na Torre de Babel. Aqui, quando o Espírito Santo desce e eles começam a falar, todos os transeuntes, todos os que estavam passando, porque Jerusalém era uma cidade muito cosmopolita, então tinha gente de tudo quanto era raça, tudo quanto era tipo, tudo quanto era língua. Eles começaram a falar e as pessoas começaram a entender na sua língua materna. Olha que coisa, gente, até me arrepia um negócio desse. Que coisa fantástica. Ou seja, o pecado desuniu, o amor de Deus une. Deus dá o Espírito Santo para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele une as pessoas, ele une a fé. É um poder fantástico, o de Deus. Mas ele capacita
a igreja. E ele fala, vão a todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. É a missão da igreja proclamar que Jesus Cristo é o Salvador. O que acontece no dia de Pentecostes? Eles começaram a falar de Jesus. E todos que estavam falando, mais de 5.000 pessoas, foram atingidas pelo Espírito Santo, foram convencidas pelo Espírito Santo e se tornaram crentes naquele exato momento. E isso ocorre hoje em dia. O que faz o Espírito Santo? E quando isso acontece da nossa igreja, da igreja de Cristo no geral, não conseguir mais trazer pessoas, não conseguir mais fazer com que este Espírito Santo haja, a nossa revista fala que uma das causas para o não envolvimento maior com as coisas de Deus é estarmos mais envolvidos com as coisas desse mundo, quando a vida espiritual fica prejudicada. E ele cita Gálatas 5, 22, 26. Quando isto acontece, certamente o pecado encontra lugar em nós. Na ausência dos frutos do Espírito, as obras da carne imperam. O que nós estamos fazendo na nossa igreja? Qual o nosso testemunho? Ah, mas, gente, o testemunho vem na dor. Vocês estão... A gente tem que entender isso. O testemunho de Deus vem na dor. Porque na alegria, qualquer um pode falar qualquer coisa. Mas é na dor que você testemunha a Cristo. É na perda que você testemunha a Cristo. É na hora que você está num hospital que você testemunha realmente quem você é em Cristo. Então, quando a gente perde alguém, a gente tem que dar testemunho que nós temos fé, que nós temos esperança da vida eterna e que nós sabemos que estamos indo para o Pai eterno. E nós temos que levar o mais gente possível conosco. Este é o capacitar a igreja. Este é o convencer e purificar. O Espírito Santo, através da palavra, porque a gente tem que ouvir, guardar no coração, e este coração se inflama com esta palavra de Deus. E quando essa palavra de Deus inflama, ela enche de tal maneira, é o que aconteceu com Wesley, o coração aquecido. Aquele coração se inflama de tal maneira que a gente não tem condições de guardar para a gente. A gente tem que expandir o falar, o viver. O que é santificar a igreja? É que a gente vê às vezes na internet, né? O fulano fala mal dos outros, não sei o quê, e vai na igreja. Gente, a igreja não tem santo. A igreja tem gente que vai buscar a santificação. O que é a santificação? É nos melhorarmos a cada dia na imagem e semelhança de Deus, nas pegadas de Jesus. Por isso somos o caminho. Por isso que nós estamos no caminho. O caminho de Cristo. O caminho da verdade, o caminho da palavra. A nossa lição de hoje é uma lição muito densa. É uma lição muito profunda. Vamos dar continuidade. A semana que vem nós vamos ter a continuidade de como esse Espírito Santo se manifesta na nossa vida e na nossa igreja. Então, irmãos, o Espírito Santo enche a nosso coração de uma alegria imensa, que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, somos testemunhas de Cristo. Somos mártires? Somos, porque nós temos que dar o nosso testemunho até as últimas consequências. Até as últimas consequências, porque nós acreditamos neste Deus maravilhoso. Irmãos, para encerrar, a conclusão da nossa revista é: uma igreja cheia do Espírito resiste às perseguições e tentações diárias, é comprometida com Deus porque guarda os seus mandamentos e comprometida com as pessoas por guarda os mandamentos. A testemunha a pessoa de Cristo ao mundo. É também comprometida com a realidade à sua volta, pois o mundo sem a presença do Espírito ainda permanece sob o domínio do medo e não da paz. Para transformar isso, a igreja é movida pelo Espírito que crê, anuncia, denuncia, cultua, serve e testemunha a graça divina. Irmãos, até semana que vem, com a graça do Senhor. Amém.